23 de novembro. Um grupo de 5 piratas somalis fortemente armados acaba de abordar o MV Central Park, um navio-tanque químico que atravessa o Golfo de Aden. Os piratas se sentem confiantes e no controle. Eles acreditam que estão prestes a garantir um pagamento enorme para si mesmos. Eles estão errados, e nos minutos seguintes, eles vão perceber o grande erro que acabaram de cometer. Quando as notícias do sequestro do MV Central Park começaram a se espalhar, a reação de grande parte do mundo foi de choque e confusão. Porque a era da pirataria somali deveria ter acabado. Na verdade, ela tinha terminado há mais de uma década. Entre 2008 e 2012, a pirataria no chifre da África atingiu seu auge. As imagens daquela época são inesquecíveis. Os noticiários estavam regularmente cheios de histórias de petroleiros, praineiras e navios químicos sendo tomados por jovens somalis, geralmente armados com AK-47 e RPGs. Usando pequenos barcos rápidos para alcançar rapidamente seus alvos, os piratas subiam a bordo com ganchos de abordagem, cordas e escadas antes de fazer a tripulação refém e fazer exigências ousadas de resgate. Com o passar dos anos, suas operações se expandiram, tanto em alcance quanto em escala. O número de incidentes atingiu quase 300 sequestros em 2011, e as águas do Golfo de Aden, do Mar Arábico e até mesmo partes do Oceano Índico tornaram-se cada vez mais perigosas à medida que as tripulações piratas ficavam mais ousadas e gananciosas. As companhias de navegação recorreram a medidas cada vez mais desesperadas para proteger seus navios. Como ordenar que os capitães aumentassem a velocidade ao viajar perto da Somália, contratar seguranças armados particulares para vigiar os convéses e até mesmo forrar as laterais dos navios com arame farpado para dificultar a abordagem. Isso funcionou, mas apenas até certo ponto. Os ataques continuaram acontecendo, com os piratas arrecadando milhões de dólares para si mesmos, para os clãs dos quais faziam parte e para seus financiadores obscuros. Em abril de 2011, eles bateram o recorde mundial do maior resgate já pago, após a quantia impressionante de 13,5 milhões de dólares ter sido paga pela libertação de um navio petroleiro de grande porte com bandeira grega, ou VLCC, e sua tripulação de 25 membros, que havia sido mantida refém por 58 dias. A embarcação transportava 2 milhões de barris de petróleo, avaliados em cerca de 200 milhões de dólares. O que ajuda a explicar por que um resgate tão alto acabou sendo pago. Mas ficou claro que esse tipo de incidente não poderia continuar acontecendo repetidamente. O mundo não podia ficar de braços cruzados e permitir que os piratas prosperassem para sempre. Então, decidiu entrar com a artilharia pesada. Em uma demonstração quase sem precedentes de colaboração internacional, várias nações, incluindo os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Rússia e diversos membros da União Europeia estabeleceram patrulhas navais por toda a região. Eles enviaram navios de guerra, destroyers e barcos de patrulha, transformando o Golfo de Aden de um parque de diversões para piratas em uma das vias navegáveis mais fortemente protegidas do planeta. Funcionou. A era de ouro dos piratas chegou ao fim, e com o passar dos anos, o número de ataques, ou até mesmo tentativas de ataques, caiu para zero. E continuou assim por vários anos. Parecia que o problema tinha sido resolvido, mas na verdade, ele só tinha sido colocado em espera. Os piratas não tinham sido eliminados, eles estavam apenas esperando o momento certo, aguardando a combinação ideal de eventos para poderem voltar. E no início dos anos 2020, as estrelas se alinharam. O caos começou a se espalhar pelo Oriente Médio, culminando no final de 2023 com o ataque do Hamas em 7 de outubro e o início da Guerra de Gaza. À medida que a situação se agravava, as grandes potências mundiais passaram a se concentrar mais na crise em andamento, deixando as preocupações com possíveis ataques de piratas em segundo plano. As patrulhas marítimas começaram a diminuir à medida que navios de guerra e outras embarcações eram realocados ou recebiam novas ordens, e os piratas somalis começaram a sair de seus esconderijos. Percebendo que havia uma situação a ser explorada, eles voltaram ao mar mais uma vez, e em 2023 começaram a surgir temores de que uma nova era da pirataria somali estava prestes a começar. Em novembro de 2023, esses temores se concretizariam, e o mundo perceberia que os dias dos piratas da Somália não tinham acabado. Afinal, a história mostrou que os piratas da Somália não embarcam em embarcações aleatoriamente, nem sequestram o primeiro navio que cruza seu caminho. Eles são oportunistas até certo ponto, mas também calculistas em seus métodos. Eles escolhem seus alvos com cuidado, muitas vezes mirando naqueles que são lentos, indefesos e de alto valor, tornando o processo o mais simples possível para que eles possam embarcar, subjugar a tripulação e exigir um resgate enorme. E em 23 de novembro, um alvo aparentemente perfeito apareceu à vista, o MV Central Park, com 145 metros de comprimento e 24 metros de largura, com tonelagem bruta de 12.145 toneladas. Essa enorme embarcação foi construída no Japão em 2015
e navegava sob a bandeira da Libéria. Mas, na verdade, era de propriedade da empresa Zodiac Maritime, sediada em Londres, uma enorme empresa de navegação, presidida pelo bilionário israelense Elias Ofer, que ostenta um patrimônio líquido estimado em mais de 33 bilhões de dólares. Embarcações como essa normalmente atingem velocidades máximas de cerca de 16 nós, ou aproximadamente 80 milhas por hora. A bordo do Central Park naquele dia estavam 22 marinheiros de várias nacionalidades, incluindo Bulgária, Geórgia, Índia, Rússia, Turquia, Vietnã e Filipinas. A embarcação estava transportando uma grande quantidade de ácido fosfórico, um produto altamente corrosivo, mas também extremamente útil e versátil, que pode ser usado em fertilizantes, como aditivo alimentar e também possui inúmeras aplicações na indústria farmacêutica. Para os piratas, o Central Park atendia a todos os requisitos. Era lento, o que facilitava para eles alcançarem o navio com seus barcos rápidos. Tinha uma tripulação civil relativamente pequena e sem guardas armados a bordo. Estava transportando uma carga valiosa o suficiente para justificar o pagamento de um resgate de vários milhões de dólares. Além disso, a carga era altamente perigosa e precisava ser manuseada com cuidado, o que significava que a tripulação tinha menos probabilidade de tentar qualquer tipo de manobra errática ou fazer algo que pudesse resultar em algum tipo de vazamento ou derramamento. E estava bem ali, apenas algumas dezenas de milhas da costa da Somália, viajando pelo corredor de trânsito recomendado internacionalmente, apenas esperando para ser capturado, sem navios de guerra ocidentais ou fragatas da OTAN aparentemente na área para defendê-lo. Essa era uma oportunidade que eles não podiam deixar passar. Eles não estavam interessados no ácido fosfórico ou em qualquer outra carga que estivesse a bordo da embarcação. Não era como se pudessem desviar isso e revender no mercado negro. Para eles, o foco do sequestro era a tripulação. Tudo o que eles precisavam fazer, como já tinham feito tantas vezes antes, era tomar a tripulação como refém e transformar o navio em uma prisão flutuante. A partir daí, cada dia que passava, colocava mais e mais pressão sobre os responsáveis pela embarcação e pelas pessoas a bordo. Empresas de navegação, seguradoras, governos. As famílias dos reféns falariam com a mídia, implorando pelo retorno seguro de seus entes queridos. E se tudo corresse como planejado, os responsáveis acabariam cedendo às exigências dos piratas. Então, para os piratas, o sucesso ou fracasso do ataque dependia de encontrar e subjugar a tripulação o mais rápido possível. Mas isso era 2023, não 2008. E depois de centenas de ataques piratas no passado, as tripulações modernas são treinadas para responder a esse tipo de situação de uma maneira muito específica, não revidando nem tentando bancar heróis. Afinal, eles não são soldados, mas civis, marinheiros, engenheiros e navegadores. Em vez disso, eles receberam um conjunto simples de instruções: correr e se esconder ao primeiro sinal de perigo. As tripulações dos petroleiros de hoje devem ir para salas seguras a bordo, conhecidas como cidadelas, de onde podem emitir chamados de socorro e resistir até que a ajuda chegue. É uma estratégia simples, mas inteligente, porque mesmo que os piratas consigam embarcar e tomar o controle do convés, eles não vão conseguir realmente ter poder se não conseguirem ter acesso à tripulação. E em 26 de novembro, essa estratégia estava prestes a ser posta à prova definitiva. São quase 6 da manhã. O dia já amanheceu e o sol começa a surgir no horizonte, enquanto os piratas avançam rapidamente em direção ao seu alvo. Seus botes conseguem facilmente atingir velocidades de cerca de 25 nós, ou quase 47 km por hora. Então, alcançar o petroleiro Central Park, que se move relativamente devagar, não é nenhum desafio. Ao chegarem ao lado da imensa embarcação, os piratas armados usam ganchos de escalada e escadas de corda para subir até o convés. Segurando seus AK-47 nas mãos, eles seguem em direção à ponte de comando. Eles sabem que os próximos minutos são vitais. É aqui que tudo se ganha ou se perde. É o ponto de virada do qual toda a operação deles depende. Eles precisam encontrar a tripulação antes que tenham a chance de se esconder. Enquanto eles conseguirem fazer isso, todas as outras peças do quebra-cabeça devem se encaixar e as negociações vão começar. Pode levar dias, semanas ou até meses para os piratas conseguirem o que querem. Mas com algumas dezenas de reféns para negociar, além de uma grande quantidade de carga química valiosa, eles podem sair dessa operação vários milhões de dólares mais ricos. Mas ao invadirem a ponte, os piratas se deparam com um resultado inesperado e indesejado. Está vazia. A tripulação não está em lugar nenhum, porque o que os piratas não sabiam é que o Central Park os viu se aproximando, e ao primeiro sinal de perigo, o capitão turco da embarcação iniciou o protocolo para o qual havia sido treinado. Por volta das 6 da manhã, enquanto os piratas corriam em direção ao petroleiro, ele acionou o sinalizador automático de socorro do navio, iniciando uma transmissão urgente em frequências militares, informando a qualquer navio aliado na área que o Central Park estava sob ataque. Nos minutos seguintes, o capitão e sua tripulação correram para os convéses inferiores e se trancaram dentro da cidadela. Muitas embarcações mercantes modernas possuem essas salas seguras específicas, frequentemente situadas bem próximas à casa de máquinas, no final de corredores sinuosos e labirínticos que são familiares para a tripulação, mas incrivelmente confusos para intrusos que não conhecem a embarcação. A cidadela é um local onde os marinheiros podem se esconder em situações perigosas, como tentativas de sequestro.
Revestida com paredes grossas e portas reforçadas, essas salas de pânico geralmente são equipadas com rádios ou telefones via satélite, que permitem à tripulação pedir ajuda. Elas também são abastecidas com comida, água e suprimentos médicos suficientes para sobreviver por vários dias, além de luzes de emergência e sistemas de ventilação para maior conforto. Algumas cidadelas até mesmo possuem controles para várias partes do navio, permitindo que a tripulação desligue os motores e impeça que os piratas simplesmente conduzam a embarcação até um de seus portos de origem. E muitas também possuem telas conectadas a câmeras espalhadas pelo navio, permitindo que a tripulação acompanhe a posição dos piratas a qualquer momento. As cidadelas são comprovadamente uma das medidas anti-pirataria mais eficazes. E em 26 de novembro, os 22 tripulantes do Central Park estão contando com a deles para mantê-los seguros. Trancados lá dentro, eles continuam enviando chamados de socorro, esperando que sejam ouvidos e ajudados por alguma das várias forças militares que têm realizado patrulhas anti-pirataria na última década. Enquanto isso, nos andares acima, os piratas se espalham e procuram por qualquer sinal de vida. Eles começam a entrar em pânico ao perceberem que uma contagem regressiva começou. A cada minuto que passa, as chances de sucesso deles estão se esvaindo, e a situação deles está prestes a tomar um rumo ainda mais dramático. Para pior, porque uma embarcação próxima acabou de receber o pedido de socorro do Central Park. E não é qualquer embarcação, é um dos navios de guerra mais poderosos do mundo, o USS Mason, um destroyer de mísseis guiados classe Arleigh Burke com sistema Aegis, equipado com poder de fogo suficiente para destruir uma frota inteira de piratas num piscar de olhos, e está indo direto na direção deles. Assim que a tripulação do Mason ouve o chamado, eles iniciam uma resposta imediata. Os enormes motores de turbina a gás do destroyer rugem ganhando vida, impulsionando a embarcação de 509 pés em direção ao local do sequestro, a velocidades superiores a 30 nós, ou 56 km por hora. De volta ao navio cargueiro, os membros da tripulação continuam escondidos, torcendo para não serem encontrados. Enquanto os piratas percorrem os corredores, chamando os marinheiros para se mostrarem, eles ficam cada vez mais frustrados. Todos os compartimentos estão vazios, cada corredor leva a outro beco sem saída. Segundos frenéticos se transformam em minutos, enquanto os piratas quase certamente sentem sua recompensa de $1 milhão desaparecer diante de seus olhos. E então o inevitável acontece. O Mason, acompanhado por um pequeno grupo de navios aliados e aeronaves associadas da Força-Tarefa de Combate à Pirataria da Coalizão, chega ao local. Este é um navio construído para a guerra. Ela ostenta um canhão de artilharia Mark 45 Mod 4, de 5 polegadas, um sistema Phalanx de defesa aproximada de 20 mm, 2 sistemas de metralhadora Mark 38, de 25 mm, 4 metralhadoras calibre 0,5 polegadas, 96 células de mísseis e um arsenal completo de mísseis superfície e ar, antibalísticos e de cruzeiro, além de um estoque de torpedos. Infelizmente, nenhuma dessas armas significa muito em situações como esta. Enquanto observadores externos podem imaginar que a Marinha dos Estados Unidos poderia simplesmente enviar um destroyer fortemente armado para eliminar os piratas à força, esse tipo de cenário, ao estilo de filmes de ação, simplesmente não existe no mundo real. O MV Central Park não era um navio de guerra inimigo, era uma embarcação civil transportando grandes estoques de produtos químicos perigosos. Qualquer míssil, projétil ou disparo feito contra a embarcação, mesmo com cuidado e precisão, trazia o risco de causar vítimas civis. Ou uma grave crise ecológica, caso algum dos recipientes de produtos químicos fosse danificado. Então, quando chegou às mesmas águas que a embarcação sequestrada, o objetivo do Mason não era destruí-la, mas sim salvá-la. Para isso, os militares dos Estados Unidos tiveram que recorrer a uma tática específica, conhecida como abordagem, embarque, busca e apreensão, ou, na sigla em inglês, VBSS. VBSS é um dos tipos de missão mais exigentes que qualquer membro das Forças Armadas pode ser solicitado a executar. Assim como o acrônimo indica, envolve equipes abordando embarcações sequestradas, embarcando nelas, procurando por combatentes inimigos e tomando o controle delas. Se parece simples, não é. Existem inúmeras variáveis envolvidas e uma quantidade incalculável de maneiras pelas quais essas missões podem dar errado. Até mesmo embarcar. Entrar em embarcações em movimento que estão sob controle inimigo pode ser extremamente perigoso, com as equipes de abordagem frequentemente chegando de helicóptero ou com a ajuda de seus próprios barcos rápidos. Uma vez no convés, eles precisam avançar pelo enorme navio, vasculhando cada andar, cada sala, cada corredor. Eles sabem que combatentes armados podem estar à espreita em cada canto, mas também sabem que há pessoas inocentes a bordo que precisam ser salvas. Eles precisam ser capazes de distinguir entre os dois, o que significa que não podem entrar atirando para todos os lados. Em vez disso, eles precisam dedicar tempo para analisar cada sinal de vida, distinguindo entre amigo e inimigo, antes de tomar a decisão de abrir fogo ou prestar assistência. E eles precisam fazer tudo isso nos espaços muitas vezes claustrofóbicos dos convéses inferiores dos navios cargueiros, com inúmeros lugares para os inimigos se esconderem. Nesses cenários, os sequestradores levam vantagem, mesmo que muitas vezes estejam armados com armas e equipamentos muito mais primitivos, e não tenham nem de longe o mesmo tipo de treinamento e experiência militar que os soldados que estão caçando eles. Eles ainda têm as vantagens
vantagens cruciais de poder assumir posições escondidas, preparar armadilhas e emboscadas, e atirar primeiro em seus oponentes. Se a equipe VBSS do Mason fosse assumir o controle do Central Park, eles sabiam que isso poderia ser extremamente arriscado e ter um custo significativo. À medida que o navio de guerra americano se aproxima do Central Park, a Marinha dos Estados Unidos envia uma mensagem aos piratas. Eles devem entregar o controle da embarcação imediatamente ou sofrer as consequências. A Marinha espera que isso seja suficiente para assustar os somalis, eliminando a necessidade de uma operação VBSS desafiadora. Até esse momento, os piratas ainda não conseguiram pôr as mãos em nenhum membro da tripulação, que estão todos seguros dentro da cidadela. A janela de oportunidade deles se fechou completamente. Para que isso fosse um sequestro bem-sucedido, eles precisavam não só tomar o navio, mas também capturar a tripulação. Só assim teriam o poder necessário para fazer suas exigências de resgate. Agora, olhando para as águas e vendo o navio de guerra americano de $1 bilhão, eles percebem que a missão deles mudou rapidamente. Qualquer plano de uma crise prolongada de reféns foi por água abaixo. Isso não é mais um sequestro, agora é uma missão de fuga, e eles precisam sair dali o mais rápido possível. Deixando os convéses inferiores e correndo de volta para o ar livre, os 5 piratas armados abandonam a operação e voltam às pressas por cima dos guarda-corpos do cargueiro de produtos químicos. Entram no barco rápido deles, eles aceleram ao máximo, esperando que o barco ágil deles seja suficiente para permitir uma fuga rápida. Mas isso não é um filme de Hollywood, é a vida real. E embora a velocidade do barco pudesse ser demais para o navio-tanque lidar, não é nem de longe suficiente para escapar. Um destroyer de mísseis dos Estados Unidos, especialmente um apoiado por uma pequena frota de aeronaves de vigilância militar e outros recursos. Ao avistar os piratas tentando escapar, a tripulação do USS Mason imediatamente passa de planejar uma missão de resgate para se preparar para uma captura. Seus motores de alta potência rugem novamente ao ganhar vida, enquanto iniciam uma perseguição naval em alta velocidade ao pequeno barco pirata. O novo objetivo está definido: impedir que os somalis consigam voltar para a costa. Se os piratas tivessem fugido sob a cobertura da escuridão, isso poderia ter ajudado suas chances. Uma embarcação como a deles, que é tão pequena que mal aparece nos radares, poderia ter conseguido acelerar e sair do campo de visão de seus perseguidores, desaparecendo na escuridão. Infelizmente para eles, porém, essa tentativa de fuga está acontecendo em plena luz do dia, e os piratas têm apenas uma pequena vantagem inicial. Usando uma combinação de vigias, assistência aérea e sistemas de radar de última geração, o Mason segue o bote, nunca perdendo ele de vista e se aproximando a cada minuto que passa. Os somalis não mostram sinal de desacelerar ou se render. Então o capitão do Mason eleva o nível e dá a ordem para uma série de tiros de advertência serem disparados. As armas pesadas do destroyer disparam com precisão cuidadosa, atingindo a água ao redor do bote, transmitindo uma mensagem clara para quem está a bordo. Ou parem e vivam para contar a história, ou arrisquem ser mandados ao fundo se recusarem. Reconhecendo que não tem outra escolha, os piratas tomam a única decisão lógica que podem. Param o barco rápido e levantam os braços em sinal de rendição. Mas como você verá, o perigo está longe de acabar. Em poucos minutos, uma equipe de abordagem da Marinha está indo até o barco para prender os somalis. Suas armas são apreendidas, suas mãos são amarradas e eles são levados para enfrentar as consequências de suas ações. Em poucas horas, um sequestro que parecia que renderia $milhões para esses homens terminou com a prisão deles. Ninguém ficou ferido ou morreu, e os marinheiros do Central Park saíram ilesos de sua cidadela. Mas uma reviravolta dramática aguarda a tripulação do USS Mason. Parecia um dia de sucesso. Um navio havia sido salvo, uma tripulação de piratas havia sido capturada. Tudo tinha saído conforme o planejado. Mas poucas horas após a operação, uma nova ameaça, muito mais mortal, surgiu. Não da Somália ao sul, mas do Iêmen ao norte. Lá, as forças Houthi detectaram a presença do navio de guerra americano no Golfo de Aden e não tinham nenhuma intenção de simplesmente deixá-lo passar. Eles lançaram 2 mísseis balísticos de alta velocidade de uma posição ocupada dentro do Iêmen, em direção ao USS Mason e ao Central Park. As telas do radar do Mason se iluminaram e sinais soaram indicando as ameaças que se aproximavam. As defesas foram armadas e estavam prontas para tentar lidar com os mísseis Houthi, mas felizmente não foi necessário dispará-las. Os mísseis Houthi caíram na água, a cerca de 10 milhas náuticas do navio de guerra americano. Mas o simples fato de os Houthis terem disparado contra uma embarcação dos Estados Unidos era um sinal claro de como a situação do Oriente Médio estava se deteriorando rapidamente e de como aquele local estava se tornando perigoso. No intervalo de um único dia, uma embarcação dos Estados Unidos interveio em uma tentativa de sequestro e teve mísseis inimigos caindo a uma curta distância. Mesmo que o Mason pudesse lidar com eles, o mesmo não pode ser dito sobre os navios mercantes e embarcações civis que passam pela área. E naquele instante, uma nova e assustadora realidade surgiu para esses navios e suas tripulações. Agora, eles não precisavam mais temer apenas os piratas, mas também tinham que lidar com o risco constante de mísseis supersônicos surgindo do céu acima. Com poder explosivo suficiente,
para transformar todo o navio e a carga em chamas em um instante. Apenas 1 ou 2 anos antes, toda a região parecia muito mais segura. Acreditava-se que a era da pirataria somali havia acabado, e embora as tensões fervilhassem sob a superfície, o Oriente Médio ainda não tinha mergulhado em um estado de caos tão explícito. No final de 2023, porém, tudo havia sido virado de cabeça para baixo, e contra-torpedeiros como o USS Mason já não eram mais encarregados de patrulhas marítimas relativamente pacíficas. Agora eles tinham que lidar com chamados de socorro, missões de resgate, rastreamento de mísseis, escolta de navios comerciais e interceptação de drones. Tudo em um dos corredores de navegação mais movimentados do mundo. É um lembrete duro da fragilidade da segurança marítima. Lugares que parecem seguros e estáveis podem se romper e desmoronar muito mais rápido do que podemos imaginar. E não apenas uma, mas várias crises podem surgir quase do nada. Basta o conjunto certo de circunstâncias para transformar grandes massas de água em verdadeiras armadilhas mortais. E sempre haverá pessoas mal intencionadas, de piratas a terroristas, ansiosos para explorar essas situações em benefício próprio. Mas os piratas somalis não foram os únicos a sentir o poder rápido e decisivo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Para ver como os Estados Unidos capturaram o presidente venezuelano em uma operação relâmpago de 2 horas e meia, clique no vídeo que está na sua tela agora e eu te vejo no próximo campo de batalha.